Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar do São Paulo, campeão da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Quebrado mais um tabu no futebol brasileiro. 2 anos atrás, o Atlético, em dose dupla, acabava com aquela história de não ter bicampeonato, né? O Atlético foi lá, conseguiu o bicampeonato da Copa do Brasil e também do Brasileirão. Foi um ano fantástico para o Atlético, que não se repetiu depois daquilo. E assim, né, a gente vê o Flamengo que não consegue superar o Jorge Jesus, o trabalho que ele fez, e fica sempre tentando repetir isso, né? Foi o Torrente, foi o Paulo Souza, esse ano aí é Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, e não consegue assim se acertar com um treinador do mesmo calibre que o Jorge Jesus e não aceita que o elenco piorou. Eu acho que a gente tem que lembrar que era o melhor elenco do Flamengo de 2019, estava excelente, a maior parte dos jogadores vivendo momentos espetaculares em sua carreira. Muito daqueles jogadores declinaram, não estão no mesmo nível mais. E assim, não teve reposições à altura. A gente já vai falar muito sobre a falta de criatividade que essa diretoria do Flamengo tem, né? Porque assim, o Flamengo, com o orçamento todo que tem, era para estar dominando as competições, tanto aqui no Brasil como fora também. Mas, como a diretoria de futebol é extremamente incompetente, acaba nivelando tudo, né? E assim, hoje, mais uma atuação do Flamengo que é muito apagado em termos ofensivos. O técnico é muito ruim nos ajustes. O São Paulo nunca foi bom nessa questão de substituições, de mudar a forma do time jogar para se encaixar melhor com o que a partida pede, né? Ele sempre foi o cara, a maneira dele, né? Ou encaixa do jeito dele ou não encaixa. O São Paulo lembra muito o Bielsa, né? O Bielsa é aquele cara que não muda a fórmula de jogar, mesmo se o cara for massacrado dentro de campo. Por isso que na última temporada dele pelo Leeds, o cara tava recebendo 7-0 de tudo quanto é time, tava levando 3-0 do Everton do Frank Lampa, né? E aquele jogo saiu muito barato, né? Era 7-0 do Liverpool, cara, era um time tão assim, suicida, né? Tanto pro ataque, deixando a defesa desprotegida. E ainda tinha gente que romantizava isso. O São Paulo acho que é um pouco diferente, né? Porque o Bielsa ainda é um cara que consegue gerenciar um pouco a questão de grupo, né? Ele trabalha bem desenvolvendo jogadores. O Rafinha melhorou muito com ele, o Calvin Phillips. Então, o Bielsa é um cara que conhece bastante futebol ofensivo. O São Paulo é um cara que, assim, ou encaixa do jeito dele, ou não vai pra frente de jeito nenhum. A verdade é essa, né? O trabalho dele no Flamengo é horrível. O trabalho dele no Sevilla antes do Flamengo é horrível. O trabalho dele no Marseille foi ok, né? Acho que é um dos poucos trabalhos ok. Normalmente ou é muito ruim ou é muito bom, né? Ele teve trabalhos muito bons na carreira dele, mas tem ficado cada vez mais exceções, porque ele não é um cara que conseguiu evoluir também. Isso tem que ser dito. São Paulo era um técnico lá em 2010. Eu acho hoje um técnico pior, porque assim, o futebol conseguiu andar para frente, enquanto ele continua a mesma pessoa extremamente problemática, um cara que não consegue gerenciar grupo, e a gente vê que taticamente foi superado pelo Dorival nas duas partidas. A gente tem um Flamengo que começa o jogo ali tentando pressionar, tem uma chance com o Pedro logo no início da partida, que o goleiro do São Paulo, o Rafael, faz muito bem. E assim, é um jogo que o São Paulo outrora conseguia ter um pouco de controle, depois o Flamengo crescia um pouco mais, mas é aquele negócio, o Flamengo tinha que buscar o resultado, né? E aí, aos 44 do primeiro tempo, veio o gol do Bruno Henrique, né? Que sai numa jogada basicamente assim. O Pedro, acho que foi o Pedro que chutou, né? Foi um dos jogadores do Flamengo, chuta, o goleiro até defende, a bola bate na trave, o Bruno Henrique estava ali no momento certo, no lugar certo, né? E ali a bola rebate ali na canela dele e entra no gol, e é 1-0, né? E aí no momento estava indo para os pênaltis. Só que depois, no escanteio, o goleiro Rossi acaba tentando tirar ali de manchete, né? Podemos dizer assim, né? Ele tenta tirar e o que acontece, né? A gente vê lá o Rodrigo Nestor chutando de fora da área, aproveitou que o Rossi estava adiantado e acertou um belíssimo chute, e com isso o São Paulo conseguiu empatar o jogo e está com 2-1 no agregado. E aí o segundo tempo teria que segurar. E aí os ajustes do Dorival para ver onde o time estava sofrendo um pouquinho mais no primeiro tempo. E assim, o São Paulo não tem criatividade. Impressionante como ele não consegue mudar nada disso. E o elenco não acredita nele. Isso aí a gente tem que lembrar, né? O elenco claramente não compra as ideias dele. E aí foi aquele desespero todo para tentar ali conseguir um empate. E o Flamengo teve um chute na direção do gol o segundo tempo inteiro, que foi nos acréscimos, o Ayrton Lucas chutou e o goleiro Rafael acabou defendendo. E o São Paulo teve um chute também, foi no contra-ataque, teve até uma boa chance para matar o jogo, mas não aproveitou. Então é isso, né? O 1-1 é um resultado justo para que a partida foi.
O São Paulo no final teve até a expulsão do Gabriel Neves, mas já era tarde demais para o Flamengo fazer alguma coisa, e a gente viu aí 1-1, o São Paulo campeão da Copa do Brasil, o Flamengo numa temporada que, eu me lembro até que no início do trabalho de Sampaoli, muita gente estava elogiando que o time estava bem, eu já vi ali alguns probleminhas que precisavam ser consertados, principalmente na questão defensiva, só que a questão só foi piorando o trabalho, aí falavam de triplete, que o Flamengo era o time que podia ganhar o triplete, eu sempre acho muito cedo, né, porque é aquela história, os favoritos de agora podem não ser os favoritos daqui a os meses que vai se decidir os títulos. Olha a Napoli, por exemplo, no campeonato italiano, né? Ela era a favorita no início, te construiu uma boa vantagem, foi campeão. Mas na Copa da Itália caiu, aí na Champions League foi eliminada pelo Milan, né? Que todo mundo achava que a Napoli ia passar por cima do Milan, não aconteceu, porque o nível de futebol de um time era um naquele momento que começou a temporada, e naquele momento crucial era outro, entende? Sustentar um bom futebol durante todo o trajeto da temporada é um grande desafio. Eu acho que é isso que diferencia Klopp, Guardiola e assim outros técnicos de elite dos outros, entende? É saber sustentar. Isso vai também na questão de se adaptar às nuances das partidas, de saber fazer as modificações necessárias. E no final das contas, você tem uma boa leitura de jogo também. E no final das contas, o São Paulo não tem nada disso. Ele é um técnico incompleto. E era óbvio que ele não ia repetir o que o Jorge Jesus fez. O Jorge Jesus é muito mais técnico do que ele. E aí o trabalho foi piorando, não sabe gerenciar o pessoal. E a gente vê ali, o Dorival Júnior era o cara que entendeu o Flamengo, né? Entendeu que não era o mesmo elenco de antes. Foi um cara um pouquinho mais pragmático, não quis ser ataque total. E no final das contas não é que deu certo. Nem tudo na vida é ataque total, né, no futebol, né? A gente sabe que às vezes você precisa de um pouco de pragmatismo para maximizar resultados e foi o que deu ao Flamengo aquela boa temporada em 2022. Agora em 2023, cai nas oitavas da Libertadores, é finalista na Copa do Brasil, tá longe de ser um desastre a Copa do Brasil, mas ainda assim acaba não conquistando o título, perdeu o Mundial de Clubes na semifinal, também teve as derrotas na Supercopa da Conmebol, a Supercopa também do Brasil, e no Brasileirão é o sétimo colocado. Então, assim, o Flamengo não é que ele tá ainda com a boa chance de ser campeão brasileiro, como o Gabigol fala, agora é tentar o título brasileiro. O Flamengo tem que se preocupar em ficar em posição de Libertadores. Nesse momento, o Flamengo está classificando diretamente para a Sul-Americana. O sétimo lugar, no momento, é a Sul-Americana, porque o São Paulo ele está mais atrás na tabela, então, assim... Quem está à frente do Flamengo ainda não foi campeão de alguma coisa para dar uma vaga extra. No Brasileirão, inicialmente dá 4 vagas diretas, 2 a pré-Libertadores. O Flamengo neste momento tem 40 pontos, tem 2 times atrás dele que estão colados na tabela e que podem ultrapassá-lo em caso de vitória. Então assim, a situação tá feia para o Flamengo e eu fico perguntando, o São Paulo vai ficar? Porque até agora ele não foi demitido, né? Será que o Landim vai comprar essa briga até o final da temporada? Porque o Tite só vai assumir no ano que vem, né, se for contratado. É sério que ele vai deixar o Sampaoli até o final da temporada? Para mim, isso pode dar mais errado do que dar certo. Então, vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo agora é só permanecer na primeira divisão. É isso que tem que fazer. Já estão garantidos na Libertadores. Eu acho que é até bom porque tira muito peso das responsabilidades no campeonato de pontos corridos. E agora eles podem jogar com a cabeça mais tranquila. E um objetivo gigante na temporada foi alcançado. E também para a história do São Paulo, que completa uma sala de troféus muito seleta. Um time que já foi campeão brasileiro 6 vezes, Libertadores 3 vezes, Mundial de Clubes também foi 3 vezes. Muitos títulos que o São Paulo tem. Faltava a Copa do Brasil, agora não falta mais. Então, parabéns ao São Paulo, campeão da Copa do Brasil de 2023. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.